Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito básico, importante, que sem ele não adianta ver o resto. Se nós não entendermos esse assunto, não adianta ir para frente, né? Então nós estamos em guerra? Estamos em guerra. A guerra entrou nesse mundo quando? Quando é que esse mundo ficou em guerra? E a guerra é contra o quê? Entre o bem e o mal. E ela começou quando? Lá no Éden, quando nossos pais deram ouvidos ao inimigo. E essa guerra começou no universo quando? Lá no trono de Deus, quando Lúcifer se rebelou. Então o pecado não é um problema da Terra. O pecado é um problema do universo. Ele se estabeleceu na Terra porque os outros mundos ninguém aceitou as ideias de Satanás. Mas está lá, nós estamos em guerra. E essa guerra é contra quem? O que diz o texto? Esse texto é muito clássico, Esse texto aqui, ele é muito conhecido, todo adventista conhece esse texto. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da semente. Então o dragão irou-se contra a mulher, ele está irado contra a igreja. A igreja é detentora dos oráculos sagrados, essa igreja foi estabelecida por Deus, até o nome foi dado por Deus, Adventista Sétimo Dia foi o nome dado por Deus. Mas a guerra do diabo não é contra a igreja, a guerra do diabo é contra o remanescente, porque na igreja ele introduz os seus agentes. O joio que está na igreja é trazido pelo diabo. Jesus disse aos seus discípulos, e vindo o inimigo à noite, semeou o joio. E o joio é em muito maior número que o trigo. Muito maior número. Está lá em Serviço Cristão, página 41. Né? A grande maioria é joio. Não nos cabe ficar julgando quem é outro, mas nos cabe a nós pedir a Deus para investigar o nosso coração, para ver se nós somos joio ou trigo. Então tem que fazer uma análise. Senhor, som do meu coração. Né? E a característica do remanescente? O remanescente é que o inimigo quer atacar. E eles, qual a característica deles? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essa é a característica do remanescente. Então, pensa na igreja toda, tem um grupo dentro dessa igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esse grupo é a minoria. A maioria não guarda os mandamentos de Deus ou não acredita no testemunho de Jesus. Ou as duas coisas. E o que é o testemunho de Jesus? Os mandamentos de Deus a gente sabe bem. O que é o testemunho de Jesus? Está lá em o próprio Apocalipse responde. O testemunho de Jesus é o quê? É o Espírito de Profecia. Então, vamos ver só. Se o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia, e esse Espírito de Profecia foi se revelado por Deus aos profetas, nós deveríamos ouvir a palavra dos profetas, porque é Deus falando ao seu povo. O que está lá em Apocalipse 12, Apocalipse 1, verso 1? Revelação de quem? Quem pode ler Apocalipse 1, verso 1? Vamos ver a sequência. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. Se Deus deu para Jesus, Jesus mandou o anjo foi para o profeta falou para nós. Olha só que legal. Não é interessante? Então nós precisamos ouvir a palavra do profeta com vinda de quem? Do profeta? Não. A palavra vem de Deus. E se veio de... Obrigado. Eu não sei o que eu faria sem você aqui. Testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Espírito de Profecia. Deus, na sua misericórdia, deu sua mensagem para os profetas. Para nós, para enviar para nós. E quais profetas? Quais profetas? Todos os profetas. De Moisés até quem? Até Ellen White. Quem é o profeta do momento? Quem é o último profeta que nós temos? Ellen White, profetisa de Deus. Nós não podemos nos envergonhar da nossa profetisa.
Eu não conheço nenhuma religião que tem profeta que se envergonhe do seu profeta. Os mormons falam de Joseph Smith, né? E os testemunhos de Jeová falam do Russell, com satisfação, com gratidão. E nós queremos esconder a profetisa. Não, uma escritora americana, é uma fundadora da igreja. Não, é profetisa de Deus. Deus instituiu essa profetisa, a chamou com 17 anos de idade. 2 homens rejeitaram e ela aceitou. Ela não queria a incumbência, tinha medo, mas aceitou. Ela tinha medo de ser orgulhosa. Falei, eu vou ficar orgulhosa. Falei, não, pode deixar que eu cuido disso. Ela sempre foi doente, sempre foi doente. Sabe por quê? Para depender de Deus em tudo e saber que Ele está assim, que não vem nada dela. Tinha situações em que ela estava completamente sem voz. Sem voz, era hora dela pregar. Ela ia para o púlpito, pregava, normalmente acabava o sermão, ficava sem voz de novo. Para ela entender que era Deus que estava agindo, não era ela. A menina que teve só o 3º ano primário e escreveu mais de 100 mil páginas sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Até hoje a ciência ainda se curva diante do que foi escrito por Ellen White nos nossos dias. Principalmente sobre saúde. Impossível alguém, naquela época, escrever o que ela escreveu sem ser iluminação divina. Impossível. Impossível. Tem muitas pessoas que falam contra, falam mal, tem até tratados contra Ellen White, mas tem tratados contra Cristo também? Tem gente que fala mal de gente, então não tem. Gente para falar mal sempre vai ter, mas Deus não remove toda dúvida, mas Ele dá provas suficientes para você acreditar. E nós temos provas suficientes para acreditar que ela é profetisa de Deus. Muitas provas. Eu recomendo a leitura do livro A Mensageira do Senhor, escrito pelo pastor Herbert Douglas. Que bênção de livro, A Mensageira do Senhor. É um livro de estudo esse. É um livro de estudo. Agora, tem também da editora dos Pioneiros, o grande movimento adventista. Muito bem. Deus levantou uma profetisa na época certa. Por que levantou a profetisa? O mundo protestante, já estamos nos Estados Unidos, um país protestante. O que tinha acontecido com o protestantismo, que precisou de uma outra igreja, uma intervenção de Deus? O protestantismo começou com Lutero, mas não alcançou o que Deus poderia ter feito por eles. Eles se acomodaram, pararam no caminho, não avançaram nas verdades, se contentaram com aquela primeira luz que receberam. Aí Deus levantou uma profetisa para mostrar verdades que eles não tinham alcançado. Se eu perguntar aqui, quem quer insultar o Espírito de Deus, ninguém vai levantar a mão, eu tenho certeza disso. Ninguém vai levantar a mão. Mas você quer ver como a gente insulta o Espírito de Deus? Quer ver, Bia? Eu vou mostrar para você. Não obstante, quando lhes enviou, isso é escrito, Testemunhos para a Igreja, volume 5, escrito por Ellen White. Não obstante, quando lhes envia um testemunho de advertência e reprovação, e essa palavra me desencanta, essa palavra me entristece, muitos de vocês declaram ser ele simplesmente a opinião da irmã White, e tem assim insultado o Espírito de Deus. Ela envia um testemunho de reprovação, de advertência. Essa é a opinião da irmã White. O que a gente está fazendo com isso? Insultando o Espírito de Deus. Por quê? Porque se ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela está falando algo, você não está insultando o profeta é instrumento, você está insultando o autor é Deus, o autor é o Espírito Santo. Está captando? Então, muito cuidado quando a gente fala, isso é só a opinião da irmã White. O profeta não tem opinião. Ela falou, profeta não tem opinião. Agora, o mesmo ocorreu com profetas do passado ou isso é uma coisa só com Ellen White? O que vocês acham? O que aconteceu com Jeremias? Como é que foi com Jeremias? Jeremias recebeu a palavra do Senhor, muito bom, Jeremias, Não, Jeremias foi tido como inimigo da nação, foi como traidor, foi preso, jogado no poço,
foi castigado. O que ele escreveu, aliás, ele mandou Baruque escrever, eu penso que ele não sabia escrever, caríssimo para escrever. O rei recebeu aquele rolo escrito por Deus através do profeta. O que o rei fez com aquilo? Em vez de ler, olha a palavra de Deus vinda para mim, uma advertência, o que o rei fez? Jogou no fogo. Aí Deus mandou Jeremias, escreve outro. Misericórdia de Deus. Vou escrever mais um. Você vê como Deus insiste com a gente. Hoje a gente não joga no fogo, mas a gente não lê. Está lá. Vai ler outros autores, vai ler. E deixa ali os livrinhos ali, capinha vermelha, empoeirando. Precisamos ler. Deus abençoe, viu, bem? Que você seja estímulo para outras crianças. Não é para você ficar orgulhoso, não, mas é para estimular outras crianças a lerem com 10 anos de idade e ler 1.600 páginas num ano. Quando Jesus foi ao templo e ele deu aula para os doutores, ele tinha quantos anos? Quantos anos? 12 anos. Quem que respondeu? Você, Rogério? Parabéns. 12 anos. Você acha que ele começou a aprender aos 11,5? Aos 10? Aos 9? Começou a aprender desde cedinho, desde o berço. Nossos filhos precisam aprender as Sagradas Letras. Eu vejo pais preocupados em colocar o filho no Comum, professor particular, e ficam preocupados quando uma nota vem mais baixa e investem no estudo. Não estou dizendo que está errado, só dizendo que isso não é prioridade. Prioridade são as Sagradas Letras. Tem que preocupar em primeiro lugar com o conhecimento dos nossos filhos da Bíblia. Em primeiro lugar. Se eles não conhecem a palavra de Deus, o resto do conhecimento não vai valer para nada. Alguém aqui quer se rebelar contra Deus? Eu tenho certeza que não. Pergunta retórica. Mas veja como é que muitos se rebelam contra Deus. E essa palavra muitos me entristece de novo. Porque devia ser alguns e não muitos. Ou poucos, mas está escrito muitos. E isso é preocupante. Muitos de nosso povo se afastaram dos velhos marcos e seguiram o seu próprio entendimento. Se solaparem a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, estarão se rebelando contra o Senhor, tão certamente como Coré, Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão, eles desafiaram o profeta, né, Moisés, queriam a liderança, não aceitaram a liderança de Moisés. A terra os engoliu. Vocês querem se rebelar contra Deus? O que é se rebelar contra Deus? Só lá para... não é bem assim, isso é para o tempo da irmã White, isso é a opinião dela. Você está agindo igual Coré, Datã e Abirão. Muito cuidado com isso, muito cuidado. É muito sério. A mensagem vem de Deus, não do profeta. Agora, será mesmo que o Espírito de Profecia é 100% inspirado? Ou tem alguma parte que não é inspirada? Como é que é? Vamos ver se a gente tem a resposta para isso na própria inspiração? Quem pode ler para mim, por favor, com voz bem alta? Nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista, expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão. Os preciosos raios de luz que brilham do... Amém, glória a Deus, amém. Não escrevo nenhum artigo na revista, nenhum artigo expressando minhas ideias próprias. O que eu escrevo, luz vinda do trono de Deus. Como é que a gente tinha que aceitar isso, irmãos? Só que você está usando o espírito de profecia, quer dizer, você está usando Ellen White para comprovar se ela mesma... Sim, é exatamente isso que eu estou fazendo. Só que aí, então a gente fica numa bifurcação. Mas vai chegar lá, eu já vou resolver a bifurcação logo na frente. Pode ficar tranquila. Eu me apaixonei por essa menina por causa disso. Ela pensa. Eu estou apresentando a palavra do profeta. O que ela fala sobre si mesma, inspirada. Mas na frente eu vou dizer
Espera um pouquinho, aguenta um pouquinho. É o próximo slide. Eu não sei porque que eu estava imaginando que você ia falar isso. Não combinamos nada. Olha o próximo slide. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ponto final. Ela falou, ou tudo que escrevi do diabo, ou tudo que escrevi é de Deus. Agora leia Caminho a Cristo, leia o Desejar Todas as Nações e me diga se aquilo é do diabo. Se você tiver coragem de dizer que Caminho a Cristo foi escrito pelo diabo, eu falo, você é louco. Agora, se você concordar que o Caminho a Cristo, Desejar Todas as Nações, com grande conflito, patriarcas e profetas, parábolas de Jesus, se aquilo é de Deus, então todo o resto é de Deus. Inclusive o que ela falou de si mesma. Porque ela está dizendo, ou tudo que eu escrevi do diabo, ou tudo é de Deus. Então você escolhe. Você quer achar que é tudo do diabo? Rejeita tudo. Mas se você achar que um é de Deus, tem certeza que é de Deus, então tudo é de Deus. Porque o mesmo profeta que escreveu aquilo que você acha que é de Deus, também disse que tudo que ele escreveu ou é de Deus ou do diabo. Resolvido sua questão? Obrigado. Você não quer ser enganado? Quem quer ser enganado? Gente, é duro ser enganado. Tem enganos mais fáceis de suportar e outros mais difíceis, né? Eu me lembro quando eu comprei um toca-fitas TDK numa loja e cheguei em casa, abri, tinha um tijolo dentro. Foi lá em Salvador, viu? Falar assim, tá aí, é turista? Sim, está sendo assim. Vai embora quando? Vou amanhã cedo, era de tarde. Eu achei que ele estava só interessado em mim. Foi lá, embrulhou, vai embora amanhã. Não tinha essas facilidades que tem hoje, de internet, nada disso. Cheguei em casa, toca-fita, um tijolo dentro. Aí eu fiquei me sentindo tão idiota, enganado, desagradável. É ruim ser, até em coisas pequenas é ruim ser enganado, né? Eu peguei uma estrada achando que ia para um lugar, quando eu vi estava no outro. 120 quilômetros de distância, errei a estrada. Tem enganos muito mais complicados, problemas conjugais, etc. Mas ninguém gosta de ser enganado, nem numa coisa pequena. Se você não quer ser enganado, uma coisa muito séria que é a vida espiritual, veja o próximo texto. E aí vem a palavra todos, não vem muitos. Essa palavra todos me alegra. Porque todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem estarão o quê? Livres dos muitos embustes, que quer dizer enganos, muitos embustes que surgirão nesses últimos dias. Olha que coisa interessante. Deus manda o antivírus antes do vírus. Antes que os enganos surjam, ele já disse o que vai acontecer. Então você vai estar livre dos enganos que surgirão. Não é uma bênção? Dos enganos que surgirão. Então você quer saber o que vai acontecer, que vai enganar o povo, leia, porque você não vai ser enganado. Não é legal isso? Não é uma bênção? Tem um Deus que se preocupa conosco a ponto de nos mandar a advertência antes que aconteça o problema. Agora a gente precisa ler. Se a gente não lê, a gente não sabe. E aí a gente vai ser enganado. E todos os que creem que o Senhor falou por intermédio da irmã White não serão enganados. Não é? Isso é promessa de Deus. Então, se você não quer ser enganado, só tem um caminho. É estudar o Espírito de Profecia, que é a mensagem para o nosso tempo. Tudo que está aqui é do Espírito de Profecia ou da Bíblia. Aliás, eu não uso autores outros. Quem duvida do Espírito de Profecia é movido por quem? Tem gente que duvida? Tem. É movido por quem? Vamos ver por quem é movido. Quando encontrardes homens pondo em dúvida os testemunhos, criticando-os e procurando desviar o povo de sua influência, estais certos de que Deus não está operando por meio deles. É outro espírito. E só tem dois tipos de espírito, né? Tem o do bem e o do mal. Então, se encontrar alguém por em dúvida, criticando, desviando, solapando a influência, é agente do inimigo. Pode ser até sincero, mas está no engano. Isso é Mensagens Escolhidas, volume 1. Quem são os que mais criticam o Espírito de Profecia? Quem vocês acham que são? Os que não leem.
Os que mais têm a dizer contra os testemunhos são, em geral, os que não os leem. Os não os leram. Não lê, critica, porque se lesse, ia ser mais difícil criticar. Tá bom. Agora só. Quando você está numa partida de basquete, está lá, faltando 2 minutos para terminar, está 98-98, você poupa o melhor ou você põe o melhor em quadra? O melhor. Você põe tudo que você tem ali, 2 minutos faltando, vai poupar o quê? Não tem que jogar com tudo. Satanás sabe que está nos últimos tempos, ele sabe que o tempo dele está acabando. Então ele vai para o último engano, o engano mais crucial, mais sagaz, o engano mais fatal. Quer saber qual que é o último engano? Mentira. Quer saber? Judite não é. Jamile, quer saber, Jamile? Qual é o engano mais fatal do inimigo? O último? Ele sabe que está no fim do jogo. Tchan, tchan, tchan. O derradeiro, ou seja, o último engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Por quê? Porque é onde está revelado os enganos dele, é onde está lhe declarando como é que ele vai agir, o que ele vai fazer, a salvaguarda para a nossa vida, como é que nós temos que nos santificar, o que Deus espera de nós, está tudo ali. Então, não creio nisso aqui não, isso aqui não precisa. É assim que ele vai ter sucesso com muitos no final, desviando o povo dos testemunhos para o nosso tempo. Os testemunhos de Deus são para o nosso tempo, é o manual de emergência para o nosso tempo. A Bíblia é para todos os tempos, mas Deus deu um manual de emergência para nós, específico para a nossa época. E a ciência? E a ciência? Como é que fica a ciência? Olha o que está escrito, a falsa ciência é um dos meios de que Satanás se serviu nas cortes celestiais e dela se serve ainda hoje. Aí você tem um texto no Espírito de Profecia, um exemplo, dizendo assim, a única definição de pecado é transgressão da lei. Tem outro trecho que diz, a verdadeira definição de pecado é transgressão da lei. Tem mais umas 20 declarações com esse mesmo conteúdo. Aí vem uma pessoa que se diz cientista na área de linguística, vai lá e pega o termo hebraico que ninguém conhece e diz que aquele termo hebraico quer dizer tal coisa. Aí arranja uma nova definição de pecado que não é a que está na inspiração. Aí você, o cientista está falando que pecado é isso, que não é isso. Satanás usou ciência para enganar os anjos no céu e serve dela ainda hoje. A ciência só tem valor quando ela está de acordo com a Bíblia. Se ela estiver de desacordo com a Bíblia e com o Espírito de Profecia, não serve. No Espírito de Profecia diz que a gente deve fazer 2 refeições no dia. 2 é melhor do que 3. 3 no máximo, 2 é o ideal. Aí surge alguém aí da ciência e diz que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. E levanta as provas e tal. E Paulo, legal, tem que comer. Aí tem um monte de argumentos. E dá exemplo dos passarinhos que comem o dia inteiro, não sei o quê. Aí você acredita em quem? No cientista, que falou que tem que comer de 3 em 3 horas? Ou na inspiração de Deus, que fala que 2 refeições é melhor do que 3? Mas se você, dependendo da sua atividade física, coma 3. Nada entre as refeições. Só água. E não beba líquido na refeição. E aí, com quem você fica? Muito bem, Rogério. Parabéns. Aí, dali a pouco, dali uns anos, surge outra tese dizendo aquilo ali estava errado. Esse negócio de 3 em 3 horas não é bom. Mas muita gente pode ser levada pela... Eu estou falando desse negócio de... Pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro assunto. Se está em desacordo com a palavra de Deus, não serve para nós. Está aqui agora um texto grande, eu não gosto de colocar textos grandes, mas esse precisa ser colocado. Nós vamos passar por uma sacudidura, estamos passando já por uma sacudidura. Sacudidura separa o trigo do joio. E o que é que separa o trigo do joio? Perguntei a significação da sacudidura que eu vi. Ou seja, Ellen White viu alguém peneirando lá e teve aquela visão, ela falou, não sei o que é isso. Aí ela perguntou para o anjo,
O que é isso? Aí o anjo falou, foi mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no Conselho da Testemunha Verdadeira, a Igreja de Laodiceia. Quem é a testemunha verdadeira em Apocalipse? Quem é a testemunha verdadeira? Jesus é a testemunha verdadeira. Qual é o conselho da testemunha verdadeira, a Igreja de Laodiceia? Me compres ouro, renotal, etc. Colírio, ouro. E para a gente enxergar melhor, o que Deus mandou? Os testemunhos, para a gente não ser enganado. O Espírito Santo, que atuou através de White, que nos deu os testemunhos, e a gente despreza. Aí o que acontece? Isso, ou seja, os testemunhos, produzirão efeito no coração de quem o recebe. Levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determina a sacudidura entre o povo de Deus. Ou seja, os testemunhos despertam alguns que passam a viver e pregar, e outros que se opõem. Isso é sacudidura, essa é a divisão dentro da igreja. Um grupo que crê no Espírito de Profecia e outro grupo que não crê no Espírito de Profecia. Um grupo que aceita a verdade e um grupo que aceita parte da verdade. Um grupo que está preocupado em comprar o ouro, em comprar, ter as vestes e ter o colírio, e outro grupo que não está. Isso é sacudidura. A sacudidura, então, é para os adventistas. Sim, para os adventistas. Sacudidura é algo que acontece dentro da nossa igreja, é a separação do trigo do joio. Na verdade, é um aglutinamento, né? É uma polarização. Você tem grupos que agora estão defendendo coisas que não são verdade. E tem outro grupo pequeno, bem pequeno, defendendo a verdade, defendendo e vivendo. Né? Nesse momento que esses bancos não ficaram vazios, para aquela passagem que ela fala, vai ser um pouco mais à frente, porque vai chegar um momento em que vai haver as coisas vão se afunilando, um grupo recebe o Espírito Santo, a chuva serôdia, outro grupo não, e diz que alguém está no banco, o outro do lado está recebendo chuva serôdia e outro não, e a coisa fica tão polarizada, e a presença dos que aceitam a verdade vai incomodar tanto, que eles vão ser hostilizados. E se a gente lê Mateus capítulo 10, que é também uma referência ao futuro, não só para aquela época, como é que foi no passado? Que Jesus falou: eis que vos envio para as ovelhas perdidas do povo de Israel. As ovelhas perdidas estavam onde? Dentro da igreja, no povo de Israel. Mais à frente, você continua lendo, ele falou assim: enviar-vos-ei como ovelhas por meio de lobos. Tem lobo também, tem ovelha perdida e tem lobo. Dentro da igreja. Aí você continua lendo, acho que é versículo 16, se não me falha a memória, de Mateus 10, lá fala o seguinte: açoitar-vos-ão nas sinagogas, expulsar-vos-ão das sinagogas, entregar-vos-ão aos tribunais. Quem que açoita alguém na sinagoga? Não é o romano. Quem que açoita alguém na sinagoga? A liderança da sinagoga. Os outros. Quem que expulsa alguém da sinagoga? Os da sinagoga, não é o de fora que vem expulsado da sinagoga. Então vai haver uma investida contra os fiéis de dentro da igreja. Tem um texto que fala lá de eventos finais: temos mais a temer de dentro do que de fora. E não é também de se estranhar, porque pensa bem, né? Gente que se eu tivesse vamos imaginar assim, tem 50 países, tem um que é meu inimigo, onde eu vou infiltrar meus agentes? 49 são meus amigos, onde é que eu vou infiltrar os agentes? No inimigo. Eu não vou infiltrar a gente nos meus amigos, eles já são meus parceiros. Quem que é inimigo de Satanás aqui nessa igreja? A igreja do 27º dia. É a única igreja que é inimiga do diabo, porque detém a verdade, e é ali que ele infiltra os seus agentes, é ali que ele vai fustigar o remanescente. A guerra, não vimos no início que a guerra é contra o remanescente? Tudo é contra o remanescente.
Tudo. Você pensa numa coisa, é contra o remanescente. Pode ser até médio prazo, longo prazo, mas é pensando em pegar o remanescente. Isso que a gente falou de manhã aqui, dessa consciência de culpar alguém por alguma coisa, vai cair sobre a gente no final, vai ser nós somos culpados de tudo. Todas as desgraças, das doenças, das pestes, tudo é o remanescente. Crer no Espírito de profecia e descrer. Sacudidura. Opa. Por que precisamos do Espírito de profecia se temos a Bíblia? Se a gente tem a Bíblia, por que a gente precisa do Espírito de profecia? Tem muitas pessoas falando, o Espírito de profecia é para conduzir a Bíblia. Pô, eu já tenho a Bíblia, então não preciso do Espírito de profecia. Não é verdade? Você precisa de um mapa para achar o tesouro. A hora que você achou o tesouro, você precisa do mapa? Não, eu já sou o tesouro. O Espírito de profecia leva a Bíblia? Sim, leva a Bíblia. Toda a Bíblia leva para a Bíblia. Você vê, Jesus citou Isaías, Paulo citou os profetas do pastor, Jesus citou Moisés. A Bíblia ela indica a si mesma. O Espírito de profecia não é diferente, ele leva para a Bíblia, sim. Mas faz mais do que isso. Faz bem mais do que isso. Eu vou contar uma historinha para as crianças agora, mas só para as crianças eu vou contar a história, tá bom? Os adultos, se ficarem em silêncio, vão poder escutar, mas se comportarem bem, ok? Então eu vou contar para as crianças uma historinha, ok? Combinado? Então vem aqui para frente. Aqui. Você sabe que eu amo as crianças. Vocês vão terminar a obra de Deus nesse mundo, sabia? Vocês vão terminar a obra de Deus nesse mundo. Então se preparem para ser mensageiros de Deus. Vocês precisam se preparar para serem mensageiros. Estuda bastante a Bíblia. Se não entende, pede para papai e mamãe explicar. E quando vocês orarem, pede o Espírito Santo. Senhor, me dá o Espírito Santo para deixar minha mente escutar a tua voz. Porque velho, ninguém escuta. Mas criança, todo mundo escuta. As pessoas gostam de ouvir as crianças pregando. E vocês não vão ser presos. Se eu pregar numa época que vai estar proibido pregar, eu vou ser preso, vocês não. Vocês vão ter liberdade para pregar. Mas tem que treinar desde já. Estudar desde já. Eu vou contar a história para vocês. A minha sogra é mãe da minha esposa, né? Ela morava em Brasília. E ela tinha um cargo alto no governo e ela não podia cuidar da casa, então quem cuidava da casa era a empregada. E ela contratou uma empregada nova, ou seja, uma nova empregada. No primeiro dia, a empregada, ela entrevistou a empregada falou que sabia tudo, sabia cozinhar, todas essas coisas e tal. Legal, eu preciso de alguém que cozinhe bem. Sou eu. Aí no primeiro dia ela deixou uma listinha. Faça isso, e na comida ela falou, tira um frango do congelador e assa. E continuou. No fim do dia, minha sogra chegou em casa, a casa estava limpinha. E o frango estava assado, do jeito que ela tinha escrito no papelzinho. Ela abriu o forno, vocês nem adivinham como é que estava o frango. Assado com plástico e tudo. O que estava escrito? Tira o frango do freezer e assa. Ela não fez o que a minha sogra pediu? Não foi? Não obedeceu certinho? A sogra não explicou direito? A sogra não explicou direito. Como é que ela tinha que falar? Tira do freezer, tira do plástico e bota pra assar. Sem temperar? Temperado. Então tinha que escrever também para temperar? Mas você sabe que vem miúdos dentro do frango, dentro do saquinho? Assim, a moela, o fígado, o coração, vem num saquinho dentro do frango. E assar com aquilo também? Aí tinha que falar o quê? Tira os miúdos. E faz mais o quê? Ia o frango inteiro ou ia picar? Frango inteiro? Tá, vamos passar o frango inteiro. Temperado, então tinha que explicar tudo, bem explicadinho? Não, quer dizer, Precisava. Agora, se a pessoa fosse cozinheira de fato, precisaria daquilo? Não. Mas para uma pessoa que não sabia cozinhar, precisa explicar direito, né? Obrigado. Vocês me ajudaram, viu?
Por que a empregada assou frango com plástico e tudo? Porque ela não tinha noção do que estava... Ela não sabia cozinhar. Sabe quem que é essa cozinheira? Sabe quem é essa cozinheira? Nós. Nós somos essa cozinheira. A gente lê a Bíblia e está escrito lá, tira o frango do freezer e assa. Aí a gente tira o frango do freezer e assa. Deus, na sua misericórdia, levantou uma profetisa para detalhar a receita, igual o Rafa falou. Tira o plástico, pica o frango, tempera, tira os miúdos de dentro. Está lá no Espírito de Profecia explicando a palavra de Deus, mas nós somos autossuficientes, a gente não precisa do Espírito de Profecia. Não, eu sei cozinhar. Arrogância, presunção, desprezo o Espírito de Profecia. Não, a Bíblia é suficiente, a Bíblia seria suficiente se nós tivéssemos a capacidade que nós não temos. Eu vou perguntar para vocês. Que homem foi levado para o céu sem morrer, logo no começo do mundo? Foi transladado para o céu num carro de fogo. Quem foi? Elias. Que outro homem foi levado para o céu, pouco antes dele? Enoque. Muito bom. Muito bom. Eu vou perguntar para vocês, qual era a Bíblia de Enoque? Qual era a Bíblia de Enoque? Não tinha Bíblia. Ué, como é que ele serviu a Deus sem Bíblia? Qual era a Bíblia de Abraão? Nenhuma. Bíblia não é essencial para a salvação. Bíblia é um recurso que Deus usou porque nós perdemos nossa capacidade de ouvi-lo. Então ele deu a Bíblia, na sua misericórdia ele deu a Bíblia. Ele podia ter dado só os 10 mandamentos, se vira. Alguém pode emprestar a Bíblia para mim? Aqui, ó. A Jamile... O plano original de Deus está em Gênesis capítulo 1. Foi como Deus criou o homem. Jardim, coisa linda. Os animais ali, tudo bonzinho, não tinha animal comendo animal. Tudo bonitinho, lugar lindo, não tinha doença, não tinha morte. Está tudo aqui, ó. Essa página tem o plano original de Deus. Agora veja só a misericórdia do Senhor. Ele escreveu tudo isso aqui, tudo isso através de seus profetas. Ele escreveu esse tantão de coisa, mandou gente sofreu, gente morreu, para que a gente voltasse para a primeira página. Está difícil achar a primeira página aqui, essa folha fininha, mas eu vou achar aqui. Aqui. Olha, tudo isso Deus escreveu para a gente voltar para essa primeira página. Deus não é um Deus maravilhoso, de amor. Ele não nos ama muito. Olha a paciência. 1.200 anos foi escrita essa Bíblia, levou 1.200 anos para escrever essa Bíblia. E além disso, ele mandou Jesus, seu Filho, para exemplificar essas verdades na vida prática de um ser humano, sabendo que seu Filho ia à morte. Deus é misericordioso. Só isso aqui já mostra a misericórdia de Deus. Ele podia falar, aqui é o plano original, e Êxodo 20 é o que você tem que fazer. E eu venho aqui julgar e acabou. Ele já seria justo demais se ele tivesse feito isso. Justo demais. Mas ele foi justo e misericordioso. E além disso, agora a gente não conseguiu compreender. Tem dificuldade de compreender. Aí Deus manda uma serva para explicar. Igual a minha sogra precisou explicar para a empregada como é que assa o frango. Olha, filho, não é assim, é assim. Olha... E coisas que surgiriam que não tinha na época. Onde está escrito na Bíblia que não pode fumar? Onde? Lugar nenhum. Não tem nenhum lugar dizendo para não fumar. Você sabia que quando Deus deu a revelação para Ellen White que o tabaco era prejudicial à saúde, a ciência dizia que era saudável, que as pessoas que tinham problema de respiratório usavam tabaco como elemento de cura, como remédio. E Deus deu inspiração para ela.
contra a ciência da época, falando isso aí é prejudicial, não usa. Sabe quantos anos os nossos pioneiros levaram para acreditar? Alguém tem ideia? Eles estavam lá nas reuniões, estudando a Bíblia e mascando fumo, e cuspia aqueles... Sabe quantos anos os nossos pioneiros levaram para acreditar, para aceitar que o tabaco era prejudicial? 10 anos depois de Deus ter revelado. Dureza do nosso coração. Agora é fácil falar dos pioneiros que não aceitaram a mensagem contra o tabaco. Agora, e nós? Que mensagem a gente não aceita? Porque falar dos outros é muito fácil. Que mensagem eu não aceito? Eu tenho minhas dificuldades, você certamente tem as suas. Que o Senhor nos ajude a aceitarmos a sua palavra através da profetisa, a entendermos que essa é a palavra de Deus vinda para nós, como advertência, como conselho. E conselho de Deus tem força de lei. Ah, isso é só conselho. Mas que conselho de Deus a gente pode desprezar? E eu quero terminar com essa frase aqui. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Faça um plano de leitura. Bora ler Mensagem aos Jovens, Parábola de Jesus, já entende. Rafinha também. Pode ler, pode estudar, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Começa pelos Evangelhos, lê Provérbios. Depois vai aumentando o grau de dificuldade. Os pais podem perguntar para os filhos, o que vocês compreenderam? Lê, o que você compreendeu? Deixa o filho interpretar. Uma criança pode saber todas as nossas doutrinas, já desde pequenidade. Tá bom? Vamos estudar? Vamos fazer um plano de leitura? Vamos pegar o caminho a Cristo, começar a ler o caminho a Cristo? Uma bênção. Uma bênção. Tem outros livros bons também. Eu recomendo, eu já recomendei ontem, vou repetir hoje, eu recomendo O Boi que Guardava o Sábado, da CPB. Deus é bom. A capacidade de obedecer vem de Deus também. A obediência é fruto do Espírito. Só que a gente precisa pedir, né? Deus não força. Se a gente pede, Deus pode agir. E Deus honra aqueles que o honram. Amém? Por que eu fiz questão de passar esse assunto agora? Porque nós vamos entrar em outros assuntos que eles vão estar baseados no Espírito de Profecia. E se você não tem certeza que aquilo é voz de Deus, eu vou perder tempo e vocês também. Se a gente tem certeza que o Espírito de Profecia é o Espírito Santo falando para nós, para os problemas que nós vamos ter nesses últimos dias, que surgirão, e Ele está nos avisando para a gente ser feliz, para a gente ter segurança, para a gente estar resguardado de se perder, porque a preocupação de Deus conosco não é sucesso profissional, é sucesso espiritual. Quando Ele chamou Jeremias para ser profeta, Ele falou: Jeremias, fala a palavra que eu mandar para você, que nenhum mal vai te acontecer. Mas você lê a história de Jeremias, o cara só levou chumbo. Ele só levou chumbo. Mas Deus não falou que nenhum mal vai acontecer? A gente tem que entender o que é mal à vista de Deus. Mal à vista de Deus é perder a vida eterna. Isso é mal. O resto não é mal. Morrer não é mal. Paulo falou o que sobre a morte? É lucro. É lucro. Então, a gente precisa entender o parâmetro de Deus para nós, é nosso sucesso espiritual. Se a gente quiser comparar as nossas ações, as nossas decisões com sucesso material, não dá certo. São conjuntos distintos, não tem conjunto de interseção. O conjunto de interseção é nulo, é vazio. Sucesso espiritual é o que conta para Deus. Tem muitas experiências nesse sentido, muitas experiências. Que a gente não se iluda. O que vale nessa vida é glorificar a Deus. Isso é que conta nessa vida. Quando Jesus voltar, Ele vai perguntar para os pais: cadê os filhos que eu te dei? Cadê os filhos que eu te dei? Em que a gente tem que investir em primeiro lugar? A salvação dos nossos filhos. Nossa própria salvação e da nossa família.
E essa família coesa, firme na fé, ela vai fazer um trabalho que sermão nenhum pode fazer. Nem todos os sermões juntos. Eu vou começar outro sermão daqui a pouco. Eu vou falar de filho, embala e emenda outro. A gente não precisa se preocupar com... Porque o poder não vem de nós. A força não vem de nós. Ah, mas isso, não se preocupe, a força não vem de nós. A força está aqui, nisso que ela vai cantar agora. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando vocês forem tentados, alguma coisa, você repete esse verso. Quando Jesus era tentado, ele espantava a tentação com o quê? Com o está escrito. Posso todas as coisas, não preciso cair. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E se uma alma que está sendo tentada e se sente fraca, e aleluia por se sentir fraca, porque se sentir forte ela cai, ela fala assim, Senhor me ajuda, ele manda uma legião de anjos se precisar. Sabe o que é uma legião? É muitos, eu não sei quanto, mas é muitos. Se precisar. Tá bom, filho? Então, se você for tentado alguma vez a fazer algo errado, você tem certeza que aquilo é errado, está difícil de resistir, repete esse verso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você vai ver que os anjos vêm te ajudar. Você não vai enxergar, mas eles estão ali te ajudando. E vai te ajudar você não cair no erro, tá bom? Tá bom? Amém?